O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal, autorizou a Polícia Federal a interrogar por escrito o presidente Michel Temer no inquérito aberto para apurar suspeitas de corrupção passiva, organização criminosa e obstrução de justiça. Vamos ao vivo a Brasília conversar com Heraldo Pereira. Heraldo, boa noite. O mesmo ministro Fachin, Heraldo, ele decidiu também separar os inquéritos e ele tirou desse inquérito, qual ele é o relator, o senador Aécio Neves. Como é que fica para o presidente? Como é que fica para o ministro Fachin? Ele afastou Aécio Neves do mandato dele no Senado e agora o Fachin não é mais o juiz da causa. É um universo de complexidades judiciais com implicações jurídicas. Antes de irmos ao fato, boa noite, William, boa noite especialmente a você, que para nós, o Jornal da Globo, é sempre sinal de prestígio com a sua audiência. O ministro Edson Fachin produziu uma peça decisória, aqui está ela, tem 13 páginas e que, em certos aspectos, surpreendeu sim a colegas dele aqui no tribunal. Vamos dividir a decisão no que diz respeito a Aécio Neves, afastado do mandato de senador, e a Michel Temer, presidente da República e investigado criminalmente a pedido da Procuradoria-Geral da República e por decisão individual do ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato na Corte. No caso do presidente da República, a defesa alega, entre outras coisas, que o caso nem poderia ter sido decidido pelo ministro Edson Fachin, porque não tem relação com a Lava Jato. São acusações dos donos da JBS. Vamos a um trecho do que o ministro decidiu. Segundo ele, não há prejuízo na definição de um relator em detrimento de outro, porque o Supremo é, assim, um órgão colegiado. E as decisões, no caso, serão tomadas pelo plenário, por todos os ministros. Ele assinala que caberia à defesa de Temer ter contestado a escolha do relator logo no começo. Em outro ponto da decisão, destaca que esta fase preliminar investigativa não deve traduzir nem de longe alcance maior que os seus próprios limites, muito distantes de qualquer imputação de culpa, e diz que a natureza da colaboração premiada, a delação, é inapta por si só para gerar condenação. O ministro Edson Fachin decidiu se manter como relator do caso. Mandou a Polícia Federal concluir o inquérito contra Temer e o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures em até 10 dias e decidiu ainda que o depoimento do presidente será por escrito. E ao contrário do que queria a defesa, independentemente do resultado da perícia nas gravações das conversas de Temer feitas pelo dono da JBS, Joesley Batista. Já quanto ao senador afastado Aécio Neves, a decisão do ministro é outra. Ele entendeu que não é o relator, porque o caso não se relaciona à Lava Jato, e pediu que o inquérito vá para outro relator, um outro ministro. Vamos também a trechos da decisão. O ministro Edson Fachin justificou o desmembramento, afirmando que a atuação de Aécio perante o grupo empresarial JF, controlador da JBS, visou objetivos distintos dos objetivos de integrantes do PMDB e que, por isso, devem ser separados do caso que envolve o presidente da República. Bem, caberá agora à presidente do tribunal, a ministra Carmen Lúcia, decidir sobre a distribuição do caso de Aécio para outro ministro. O escolhido é quem vai analisar o destino do ex-presidente do PSDB quanto ao exercício do mandato de senador e as prisões da irmã dele, Andréia, e do primo dele, Frederico. William Vac. Muito obrigado. Complexo, Heraldo. Eu tenho certeza que a gente vai voltar muito nesse assunto. Muito obrigado a você. Boa noite em Brasília. Recém-demitido do Ministério da Justiça, Osmar Serralho recusou o Ministério da Transparência e, com isso, criou um problema político-jurídico para o governo. Mais um. Serralho volta como deputado para a Câmara e tira de lá o suplente dele, Rodrigo Rocha Loures. É o homem filmado pegando uma mala com R$500 mil oferecida a mala pelos relatores da JBS. Nós continuamos ao vivo em Brasília, agora conosco Letícia de Oliveira. Letícia, boa noite. Afinal, o governo precisa ou não precisa proteger o Rodrigo Rocha Loures? Boa noite, William. Olha, a oposição diz que existe uma manobra para proteger Rocha Loures. O governo nega. O fato é que a recusa de Serralho
traz sim um impacto direto no futuro de Rodrigo Rocha Loures, o interlocutor do presidente Michel Temer, como você disse aí, flagrado com uma mala com R$500 mil em propina. Quando o Serralho virou ministro, Rocha Loures, que até então era assessor especial do presidente no Planalto, foi para a Câmara ocupar a vaga de Serralho. Depois da delação da JBS, por decisão do Supremo, ele já não podia mais votar, apresentar projetos, mas estava lá recebendo salário. E só não foi preso porque estava no mandato de deputado. Agora que Serralho voltou para a Câmara, Rodrigo Rocha Loures perde o mandato, perde o foro e a possibilidade de prisão, o risco de prisão, aumenta junto com a expectativa de que ele acerte uma delação. Na Câmara, o vice-líder do governo, Beto Mansur, sinalizou que o presidente poderia indicar um dos 3 deputados do PMDB do Paraná para o Ministério da Transparência. E aí, Rocha Loures, que é o primeiro suplente do PMDB do Paraná, voltaria a ter mandato. A vaga do Serralho, logicamente, ela pertence ao PMDB do Estado do Paraná. Então é possível, logicamente, cabe ao presidente essa escolha, mas é possível que ele escolha alguém do Estado do Paraná, pertencente, lógico, à agremiação PMDB. Aí é uma questão da gente esperar, aguardar o que o presidente da República vai decidir. Essa declaração de Beto Mansur, que é do PRB, irritou PMDBistas e o Palácio do Planalto tratou logo de negar. Em nota, afirmou que nenhum parlamentar do PMDB do Paraná foi convidado a assumir alguma vaga no primeiro escalão. Mas as conversas continuam. Hoje, o líder do PMDB na Câmara, Baleia Rossi, esteve com o presidente Michel Temer, mas disse que a bancada não reivindicou o ministério e que espera um nome técnico à frente do Ministério da Transparência. Aliás, por enquanto, é o secretário executivo do Ministério da Transparência, Wagner Rosário, que fica no comando, o que aí acalmou os ânimos dos servidores da pasta. Já o substituto do ministério do ministro Serralho na Justiça, aliás, Serralho terá a exoneração publicada amanhã no Diário Oficial. O substituto dele, Torquato Jardim, no Ministério da Justiça, toma posse também amanhã, numa cerimônia no Palácio do Planalto. E a preocupação continua sendo se ele, Torquato Jardim, amigo fiel de Michel Temer, vai ou não mexer no comando da Polícia Federal, agora que o presidente é investigado na Lava Jato. Os discursos do novo ministro passam uma temeridade para todo o Brasil de que vão tentar colocar um cabresto na Polícia Federal. Impossível parar a Lava Jato, mas não é impossível você tirar policiais que estão fazendo o trabalho, reduzir os gastos e recursos para financiar as operações. É sim possível diminuir a força da Lava Jato. E esse é o perigo que nós estamos atravessando agora. Eu acho que com relação ao ministro da Justiça, ele tem um excelente perfil e vai, sem dúvida nenhuma, exercer um grande trabalho na interlocução com os poderes. Era isso que faltava. Como a gente viu aí, Renan Calheiros apareceu hoje com um discurso mais brando, evitando confronto, estava com a cabeça a prêmio na liderança do PMDB, porque vinha criticando demais o governo, as reformas propostas pelo governo, mas hoje, numa reunião, a bancada do PMDB no Senado decidiu manter Renan Calheiros na liderança, desde que ele mantenha também esse discurso mais brando. E nessa mesma reunião, a bancada do PMDB no Senado decidiu apoiar a reforma trabalhista. A previsão é de que a reforma fosse votada na Comissão de Assuntos Econômicos hoje no Senado, mas essa votação acabou ficando para a semana que vem. O governo disse que é para permitir a discussão sobre a proposta, o que não aconteceu na semana passada, quando essa mesma reunião terminou em briga generalizada. Agora, a oposição diz que esse recuo foi porque o governo estava com medo de perder essa votação. William. Muito obrigado, Letícia. Boa noite para você em Brasília. Vamos ao noticiário internacional. A chefe de governo da Alemanha, Angela Merkel, ela estava com uma caneca de cerveja na mão, mas o que ela disse em Munique não foi conversa de bêbado. Era conversa de quem parecia ter entrado em estado de choque depois da recente passagem de Donald Trump pela Europa. Os dois se encontraram. Vamos ao vivo a Nova York conversar com Jorge Pontual sobre o que, afinal, Merkel disse
depois de ter ouvido Trump. Boa noite, pontual. Merkel disse o seguinte, eu vou ler. Nós, europeus, não podemos mais contar com os outros para garantir nosso futuro. Vamos ter de lutar sozinhos. Soa como o fim de uma longa aliança. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, se não for o fim da Aliança Atlântica, é pelo menos o início de uma nova fase. Depois de décadas de relações muito estreitas entre Europa e Estados Unidos. A passagem de Donald Trump pelas reuniões da OTAN e do G7 na semana passada foi a visita de um elefante a uma loja de louças. Angela Merkel ficou tão irritada que saiu do seu modelo cauteloso e fez essa declaração que você leu, bem clara, de quem decide rever a relação e partir para outra. O desabafo da chanceler alemã teve enorme repercussão aqui nos Estados Unidos. E aí foi Trump quem ficou irritado. Ele estava acreditando que sua estadia na Europa tinha sido um sucesso retumbante. Ao descobrir que foi um desastre, ele acordou hoje de mau humor e disparou um tweet. Às 6h40 da manhã, temos um déficit comercial maciço com a Alemanha, eles pagam muito menos do que deveriam à OTAN e aos militares, muito ruim para os Estados Unidos, isso vai mudar. A resposta de Merkel foi repetir que a Europa agora vai ter que se virar sozinha. Ao mesmo tempo, ela recebeu os primeiros ministros da Índia e da China, para deixar bem claro que a Alemanha tem política externa própria, não depende dos Estados Unidos. Além disso, Berlim recusou a oferta americana de ajuda para combater a intervenção dos hackers russos nas eleições alemãs. Enfim, esfriamento total nas relações entre Berlim e Washington. Só quem está ganhando nessa rixa é o presidente russo, Vladimir Putin. Quebrar a Aliança Atlântica é a prioridade de Putin e, pelo visto, também de Donald Trump, William. Tudo que o Trump faz, ele acha o máximo. Muito obrigado, boa noite para você em Nova York, Jorge Pontual. O presidente do Panamá, Juan Carlos Varela, disse hoje que a morte do ex-ditador Manuel Noriega fecha um capítulo da história do país. Não é um capítulo qualquer. Noriega foi treinado pelos Estados Unidos para chegar ao poder e depois foi removido pelos próprios americanos. Em janeiro de 1990, ele se rendeu a tropas americanas enviadas por George Bush pai. Foi uma reviravolta impressionante. Desde a juventude, Manuel Noriega recebeu treinamento para ser informante da agência de inteligência americana. E virou o principal assessor de inteligência do presidente panamenho Omar Torrijos. Em 1981, quando Torrijos morreu, num misterioso acidente de avião, Noriega se promoveu a general e virou ditador. E durante a Guerra Fria, era peça importante na América Central. Deixou que os americanos instalassem postos de escuta no Panamá e ajudou na campanha contra o regime de esquerda sandinista na Nicarágua. Mas em 1988 tudo mudou. O Senado americano decidiu que o poder quase absoluto de Noriega no Panamá tinha sido um dos mais graves erros da política externa americana e que eles não poderiam mais continuar fazendo vista grossa para o envolvimento dele no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro. Só aí ele foi tirado da folha de pagamento da CIA e condenado em tribunais americanos. Em maio de 89, Noriega anulou as eleições presidenciais que ele perdeu. Foi o estopim para a invasão, que ganhou o nome de Operação Justa Causa. O ex-amigo da CIA foi trazido para os Estados Unidos e condenado a 40 anos de prisão. Cumpriu a metade da pena e foi extraditado para a França, onde foi condenado por lavagem de dinheiro. Em 2011, nova extradição, dessa vez para o Panamá, onde até ontem cumpria a pena por corrupção e pelo assassinato de adversários políticos. Apesar dos pedidos de perdão e ter sofrido vários derrames cerebrais, complicações pulmonares, câncer de próstata e depressão, as autoridades panamenhas sempre negaram a prisão domiciliar. Morreu aos 83 anos, com a polícia na porta do hospital. Ainda hoje no Jornal da Globo temos os gols da Série B e o novo perfil arquitetônico de Nova York, uma reportagem do nosso correspondente. Já no próximo bloco, a primeira reportagem da série especial sobre o crescimento dos homicídios no Brasil. Os conflitos se espalharam pelo país e fazem vítimas onde até pouco tempo atrás a população ainda se sentia segura. A violência no Brasil se tornou uma epidemia, com recordes anuais de mortes por homicídio.
Vamos dar a vocês uma ideia a partir dos números, bem que os números são frios, isso é apenas para que vocês tenham uma ideia aproximada do tamanho da questão. Nós temos mortes violentas no Brasil, os últimos números à disposição são esses de 2015 do Ministério da Saúde, 60 mil mortos, mais ou menos o que a Síria tem por ano numa guerra civil. Se a gente pegar o período de 2000 a 2015, o número de homicídios eu não posso usar o adjetivo espetacular, porque pode até ter uma conotação positiva, é acabrunhador, é horroroso olhar um número desses numa tela em relação a um país, apenas 15 anos, 800 mil mortes. As mortes violentas, elas aumentaram em 20 estados. Apenas esses que estão em branco não registraram aumento de mortes por homicídio nesse período. Vamos lá, as regiões, as mortes violentas no período de 2000 a 2015 aumentaram em 4 regiões, especialmente aqui, Norte e Nordeste. Os números são os mais recentes, são os de 2015, foram divulgados pelo Ministério da Saúde. Os motivos da epidemia da violência, especialmente nessa área que eu mencionei, nessas áreas que eu mencionei, Norte e Nordeste, estão na primeira de 3 reportagens que o Jornal da Globo começa a exibir agora. O meu neto, Sérgio Farias Carvalho, que eu criei como um filho, foi assassinado na porta da minha casa, com mais de 20 tiros. Meu irmão, Ivan Moraes, foi morto com 4 tiros próximo de casa. E meu filho, David Felipe Mota Santos, foi executado pela Polícia Militar do Estado de Sergipe. Parecem frases saídas de um pesadelo, mas o horror é de verdade para essas e para muitas famílias do Norte e do Nordeste do Brasil. A violência disparou nessas regiões. No ano 2000, elas tinham taxas próximas de 20 mortos por 100 mil habitantes. A do Sudeste era 38. 15 anos depois, as taxas do Norte e do Nordeste tinham dobrado e a do Sudeste caído pela metade. Os conflitos se espalharam pelo país e fazem vítimas onde até pouco tempo atrás a população ainda se sentia segura. Hoje em dia a gente não pode mais botar os filhos, os netos para brincar na porta de casa, não pode ficar mais à vontade. A gente sente que a cidade está se tornando muito mais violenta. Ele era tudo que eu tinha na vida. Sérgio Farias Carvalho, 20 anos, era ajudante de pedreiro em Belém. Ele foi seguido por 2 carros no caminho de volta da igreja. A avó de Sérgio estava em casa. Quando ele viu os caras sair encapuçados, ele levantou a mão para cima e disse: "Não me mata, que eu não sou ladrão". E eu não tive condições de puxar meu neto para dentro. Aí, na minha presença, eles privaram de bala meu filho. 27 tiros, uma execução. Mais um crime em Belém. Em 15 anos, as mortes violentas tiveram um aumento expressivo na cidade. Agora chegam a quase 900. A taxa por grupo de 100 mil habitantes já é quase o triplo. Eu fui até perto do corpo dele, que eu olhei, era ele lá no chão. Aquela cena nunca mais saiu da cabeça. Ivan Magno de Freitas tinha 18 anos, morava em Manaus. Estava animado porque ia entrar para o exército, mas não deu tempo. Foi executado em público, à luz do dia. Tudo isso aconteceu num sábado, chuvoso como está hoje. Depois de receber o telefonema, Ivan subiu uma rua e veio se sentar nessa mureta para esperar por alguém. Alguns minutos depois, um carro, que alguns dizem que era preto, outros dizem que era prata, veio daquela direção e parou bem aqui, no meio da rua. Um homem saiu já com a arma na mão. Ivan percebeu, se levantou e tentou sair correndo nessa direção. Mas ele recebeu 4 tiros e caiu morto bem aqui. Vocês têm esperança de que o crime seja solucionado? Temos. Mas pelo andar da carruagem, né, parece que não tem pista, não tem gravação. Ivan morava num bairro dominado por uma facção criminosa de São Paulo, que se expande pelo país. O bairro vizinho é controlado por uma facção local. As duas estão no meio de uma guerra que já fez diversas vítimas. Na maior parte dos casos,
Os autores dos homicídios, principalmente nos últimos anos, têm um relacionamento com o crime organizado. A maior cidade da região norte também viu um aumento da violência em 15 anos. Manaus faz hoje muito mais vítimas do que no ano 2000. E a taxa de mortes violentas passou de 32 para 55. O tráfico de drogas e o crime organizado são os principais responsáveis pelo crescimento da violência na região norte, o maior aumento do país em 2015. A taxa de homicídios aumentou em 6 dos 7 estados do norte. Mas a região mais violenta do país continua sendo o Nordeste, mesmo com a maioria dos estados reduzindo seus índices. As exceções são Pernambuco e Sergipe, o campeão da violência em 2015. Os estados do Norte e Nordeste sempre foram os menos violentos do Brasil. Você desequilibrou mercados. Com a chegada de drogas, você criou grupos que passaram a concorrer entre si e iniciar dinâmicas de homicídios que passaram a girar a engrenagem de mortes nesses outros lugares. No estado mais perigoso do Brasil, a taxa de mortes violentas é quase o dobro da média nacional. Diretamente, nós identificamos que 70% desses crimes estão relacionados com as drogas. De cada 100 mortes violentas no Brasil no ano 2000, 58 foram no Sudeste e 26 no Norte e Nordeste. Os números de 2015 mostram que uma região se tornou a menos violenta e as outras duas as mais violentas do Brasil. Considerando região Norte, região Nordeste, onde o aparato policial, o aparato público teve menos presente ou as políticas públicas tiveram menos efeitos, teve um ambiente mais propício para o aumento dessa violência. E quando eu cheguei no local, realmente eu encontrei o meu filho já morto. David Felipe Mota Santos era de Aracaju. Um dia saiu da loja da mãe dele de carona na moto de um amigo. Os dois iam almoçar, mas no caminho passaram por um carro de polícia. De frente a frente, com a viatura, o policial já foi falando: era você mesmo, seu viadinho. E já foi atirando. O policial que atirou está respondendo na justiça por homicídio doloso. David tinha 17 anos. Foi o amigo dele, Leonardo, quem descreveu a cena. Leonardo prestou depoimento na delegacia, no Ministério Público e no inquérito militar, que também investiga o caso. Ele era a principal testemunha do crime. Mas 8 meses depois, o corpo dele foi encontrado a menos de 2 quilômetros daqui, com as digitais arrancadas e parcialmente queimado. Foi reconhecido porque depois do assassinato de David, Leonardo tatuou o nome do amigo nas costas. E essa parte do corpo ficou intacta. Mais de 3 anos depois do assassinato de David, apenas 2 audiências foram realizadas. As testemunhas não apareceram nas outras e o julgamento continua sem data marcada. Mais um crime, até agora impune, que desespera esse policial militar. Djalma, que perdeu o filho nas mãos de homens que usam a mesma farda que ele. Isso é bastante difícil, né? Observar que tem um filho e que esse filho foi assassinado, né, executado, eu digo até assim que foi executado, ele não foi só assassinado, foi executado, e por um policial que pertence à mesma corporação a que eu pertenço. No site do Jornal da Globo está disponível um conteúdo extra sobre esse tema, com depoimentos dos familiares das vítimas. A reportagem de amanhã registra como a violência avançou para o interior do Brasil. Você se sente mais seguro numa cidade grande ou numa cidadezinha no interior do Brasil? Nos últimos anos, os homicídios cresceram num ritmo muito maior nas cidades menores, na comparação com as metrópoles. A chegada das drogas e a ausência de policiamento explicam a insegurança nesses municípios. Nossos repórteres também analisam o perfil das vítimas de violência no Brasil. Quem morre, quem mata e quem está cumprindo pena é o jovem negro,
residente, né, nas periferias das cidades. Não perca no próximo bloco os novos prédios que desafiam a tradicional arquitetura de Nova York. Dois jogos na terça-feira de futebol pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em Florianópolis, o Boa Esporte saiu na frente do Figueirense com um gol do meio de campo. Douglas Assis cobrou a falta. O goleiro Fábio, que estreava no time, errou o tempo da bola, 1-0. No intervalo, o goleiro alegou problemas pessoais, pediu para ser substituído e foi embora do estádio de táxi. Mas antes ele ainda sofreu mais um gol no pênalti cobrado por Felipe Matheus. Final, Boa Esporte 2, Figueirense 0. No outro jogo da noite, o Brasil de Pelotas venceu o Náutico. Wagner aproveitou o rebote do goleiro e abriu o placar. Depois, o mesmo Wagner lançou e nem marcou o segundo para os donos da casa. Final, Brasil 2, Náutico 0. A arquitetura de Nova York é sempre uma surpresa. Vai muito além do Empire State e de outros prédios famosos há décadas. Há mais de 10 anos, a cidade ganha novos edifícios que roubam a cena e desafiam o olhar. O correspondente Fábio Turci traz um pouco dessa transformação de Nova York. Como ilha que é, Manhattan só poderia crescer para cima. E cresceu na vertical perfeita, paredes alinhadas a 90 graus. É assim que Manhattan se reconhece, linda e quadradona. Mas agora novas obras estão desconstruindo esse padrão. Os quadrados foram embaralhados. Em vez da solidez absoluta, esse prédio é como uma pilha de peças desencaixadas. O típico predinho de Nova York, com tijolo à vista e escada de incêndio, nunca teve tanto motivo para se achar antigo. No meio da velha vizinhança, tem novidade que parece vinda de outro lugar. É como uma pirâmide do Egito, acha Ivy. Uma espaçonave, diz o Raimi. Mas é só um prédio residencial. Carol Willis é historiadora de arquitetura da Universidade Columbia, em Nova York. Ela explica que a nova safra de prédios de Manhattan começou a nascer justamente quando a ilha sofreu a amputação do seu símbolo mais elevado. A discussão sobre o que construir no lugar das Torres Gêmeas acabou estimulando outros projetos na cidade. Mas a crise de 2008 parou tudo. Com a recuperação da economia, os projetos voltaram a andar. Carol diz que, com o tempo, as construtoras passaram a apoiar projetos mais ousados. Um prédio criativo sempre chama a atenção, mas, por outro lado, existe o risco de não emplacar. É uma decisão difícil para as construtoras. E bem ao lado de onde ficavam as Torres Gêmeas, as linhas retas mais longas de Manhattan, nasceu o menos reto dos prédios. Prédio? Tem cara de monumento. Para o François, parece uma águia. Amigo? Yes, é o teto de um shopping center e de uma estação de trem. O projeto é do espanhol Santiago Calatrava. Impossível ser indiferente. Chip morava aqui perto no 11 de setembro. Ele diz que a arquitetura do prédio é maluca do lado de fora, mas parece uma catedral do lado de dentro. É muito espiritual, emocionante. Very spiritual, very moving. A queda das Torres Gêmeas foi um ataque à identidade de Nova York. A nova arquitetura é a reafirmação de uma cidade inventiva e diversa. O Jornal da Globo fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens no Globoplay. Outras notícias no Hora 1. Assista agora ao programa Conversa com Bial. Hoje fala sobre o uso de drogas para curar vícios. Logo depois tem a série Legends, Identidade Perdida.
Uma boa noite para você e até amanhã. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal, autorizou a Polícia Federal a interrogar por escrito o presidente Michel Temer no inquérito aberto para apurar suspeitas de corrupção passiva, organização criminosa e obstrução de justiça. Vamos ao vivo a Brasília conversar com Heraldo Pereira. Heraldo, boa noite. O mesmo ministro Fachin, Heraldo, ele decidiu também separar os inquéritos e ele tirou desse inquérito, qual ele é o relator, o senador Aécio Neves. Como é que fica para o presidente? Como é que fica para o ministro Fachin? Ele afastou Aécio Neves do mandato dele no Senado e agora o Fachin não é mais o juiz da causa. É um universo de complexidades judiciais com implicações jurídicas. Antes de irmos ao fato, boa noite, William, boa noite especialmente a você, que para nós o Jornal da Globo é sempre sinal de prestígio com a sua audiência. O ministro Edson Fachin produziu uma peça decisória, aqui está ela, tem 13 páginas e que, em certos aspectos, surpreendeu sim a colegas dele aqui no tribunal. Vamos dividir a decisão no que diz respeito a Aécio Neves, afastado do mandato de senador, e a Michel Temer, presidente da República e investigado criminalmente a pedido da Procuradoria-Geral da República e por decisão individual do ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato na Corte. No caso do presidente da República, a defesa alega, entre outras coisas, que o caso nem poderia ter sido decidido pelo ministro Edson Fachin, porque não tem relação com a Lava Jato. São acusações dos donos da JBS. Vamos a um trecho do que o ministro decidiu. Segundo ele, não há prejuízo na definição de um relator em detrimento de outro, porque o Supremo é, assim, um órgão colegiado. E as decisões, no caso, serão tomadas pelo plenário, por todos os ministros. Ele assinala que caberia à defesa de Temer ter contestado a escolha do relator logo no começo. Em outro ponto da decisão, destaca que esta fase preliminar investigativa não deve traduzir nem de longe alcance maior que os seus próprios limites, muito distantes de qualquer imputação de culpa, e diz que a natureza da colaboração premiada, a delação, é inapta por si só para gerar condenação. O ministro Edson Fachin decidiu se manter como relator do caso. Mandou à Polícia Federal concluir o inquérito contra Temer e o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures em até 10 dias e decidiu ainda que o depoimento do presidente será por escrito. E ao contrário do que queria a defesa, independentemente do resultado da perícia nas gravações das conversas de Temer